professor Márcio, vamos para mais uma correção de um exercício progressão aritmética chamada PA. E observe que o termo geral da PA é AN, ou seja, o maior termo é igual ao menor termo mais número de termo menos 1 vezes a razão. O que é a razão? Essa PA ela tem uma constante que é somada a cada termo. Essa constante é chamada de razão, ok? Nesse caso, veja só, o primeiro termo é 2, o segundo termo é 4, o terceiro termo é 6. Está aumentando de quanto em quanto? 2. Então, a razão é de 2 em 2. Fácil, né? Então, olha o que ele está querendo aqui. Determine o 16º. O que é 16º? 16. Ou seja, o 16º termo. O maior termo é 16. Vamos resolver, então, e quer saber quanto que vale ele. Então, o meu AN, ou seja, não é N, é o meu A16, A16, ou seja, A16º termo que está querendo, determina o 16º, é igual ao meu primeiro termo. Quem que é o meu primeiro termo? 2. Então tá ok. 2 mais A parênteses, vê? Número de termo, quantos termos tem? Se é 16º, tem 16, né? 16 menos 1 vezes a razão. De quanto em quanto que está aumentando? A constante? 2. Então, a razão é 2 vezes 2. Ok? Então, o meu 16º termo vai ser 2 mais, dentro desse parêntese, 16 menos 1. 15 vezes 2. Próxima linha, ó, A16, o 16º termo. Eu não posso somar aqui 17, não. Observe que eu tenho uma adição e um produto. Ou seja, qual que é a regra para resolver uma expressão das 4 operações? Primeiro, se não houver parênteses, nem colchete, nem chave, né? Ou seja, primeiro o produto ou a divisão na ordem que aparecer. Só depois a adição ou a subtração, também na ordem que vier. Então, multiplicação tem preferência. Então, eu tenho 2 mais 15 vezes 2, 30. Agora, A16, o 16º termo, vai valer 32. Próximo, B. Letra B. A minha PA, determine o número de termos. O que é o número de termo? Quantos, ou N, quantos termos ela tem? Observe que ela começa com menos 9, tem uma interrupção, primeiro, segundo, terceiro termo, interrompe, ou seja, não sei por quantos termos que tem, e aparece o último. Quer saber quantos? Para chegar aqui até lá, são quantos termos? Só isso, vamos acompanhar o nosso termo geral, ok? Então, olha só, determine o número de termos. Vamos lá. A minha AN, ou seja, o meu maior termo vale quanto lá? Menos 75, ok? Vamos acompanhar aqui. AN é o meu maior termo. Menos 75, igual ao meu primeiro termo. Quanto que vale o meu primeiro termo? Menos 9, ok? Menos 9 mais a parêntese. O N eu não sei, é o número de termos. Quantos termos existe? Foi interrompido, eu não sei. Então, ele vai continuar. N menos 1 vezes a razão. Quanto em quanto que foi somado para aparecer o termo seguinte. Observe que é só subir fazer o processo contrário. Veja só. Menos 12 menos 9. 3, ou seja, menos 3. Se eu somar menos 3, dá menos 12. Se eu somar menos 3, dá menos 15. Ou seja, a razão é menos 3. Então, está aqui, vezes menos 3. Pronto, lá, vamos resolver. Olha só, tem que aplicar a propriedade distributiva aqui, ó. O menos 3 multiplica todos os termos que estão dentro do parêntese. Então, eu tenho menos 75 igual a menos 9, mais, olha só, menos 3 vezes N, ó, dá menos 3N. Menos 3 vezes menos 1, menos vezes menos, mais. Então, dá mais 1. Perdão, mais 3, né? 3 vezes 1, 3. Então, repetindo, menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Se tem um positivo aqui fora, ele não altera nada quem está lá dentro dos sinais. Então, é só copiar, né? Sem alterar o sinal. Ó, menos 3N mais 3, que é mais vezes menos, menos, mais vezes mais, mais. Então tá, agora, como eu estou procurando N, ele sim vai para o primeiro termo, ok? E o 75 vai para o segundo termo, sempre obedecendo. Quem muda de lado, muda de sinal. Então, menos 3 vem para o primeiro termo, vem como mais 3.
quiser colocar, mas o mais não há necessidade, né? Mais 3n. O 3 positivo já estava depois da igualdade, continua. O 9 também e continua depois da igualdade, continua como menos 9. E o 75 está indo como mais 75. Perfeito? Porque era menos, vai como mais. Ele está trocando de lado. Então eu tenho, ó, continuo 3n, né? 3n é igual. Veja só. Quantos positivos eu tenho? Aqui eu posso ver direto, mais 3, menos 9, mais 75, ou somar positivo com negativo, não importa. Ó. Esse é positivo, esse é positivo. Então eu tenho quantos positivos? 78 positivo, menos 9. Ou seja, 3n é igual 78 menos 9, 69. Ó, o coeficiente 3 é que vai dividir, porque eu quero somente o termo, somente o n. n igual a 69 dividido por 3. N é igual, ó, 69 dividido por 3. 2 vezes 3, 6. Desce quem? Ó, 6, né? Dá 0. Desce o 9. Isso. 3 vezes 3, 9. Para 9, nada. Então, ou seja, N é igual a 23. Então, tem 23 termos essa PA. Próximo. Mais um, letra D. Observem aqui nessa PA o que ela está pedindo para nós. Em uma progressão aritmética, em uma PA, em que o primeiro termo, ou seja, o A1, o primeiro termo é 29. Ele diz para nós aqui, ó, o primeiro termo é 29. A razão, o quanto que está aumentando, a razão é menos 6. Tá aqui também, aqui, ó, a razão é menos 6. A posição ocupada pelo elemento. A posição ocupada, ou seja, é o número de termo. Que termo que é? Eu não sei. A posição ocupada pelo último termo, ou seja, pelo elemento é menos 3. Ó, posição ocupada pelo elemento menos 3. Esse é o último termo. Então, o meu AN é menos 13. Gente, só substituir na forma pelo termo geral. Então, ou seja, AN, eu já sei quanto que é o meu último termo. A posição é menos 13. Igual, meu primeiro termo vale 29. Aqui, ó, mais a parêntese. O número de termo, eu não sei. Está perguntando a posição ocupada, em que termo que é? Não sei. Menos 1 é igual a razão. Ou seja, qual que é a razão? De quanto em quanto? De menos 6. Menos 6. Pronto, observe que eu tenho uma propriedade distributiva para aplicar aqui, ó, o 6 a multiplicar o n, o 6 a multiplicar o menos 1. Então, eu tenho menos 13 é igual a 29, mais, dentro desse parênteses, ó, 6, menos 6 vezes n, menos 6n. Menos 1 vezes menos 6, ó, menos vezes menos, mais 6 vezes 1, 6. Ok, se é positivo, não vai alterar nenhum sinal lá, porque mais vezes menos é menos, mais vezes mais é mais, vai continuar. Então, eu tenho menos 13 é igual a 29, menos 6n, mais 6. Tranquilo? Veja só agora, esse menos 6n vem para o primeiro termo e esse menos 13 vai para o meu segundo termo. Não esquecendo que quem muda de lado, muda de sinal. Então tá, ó, menos 6 vai passar para depois da igualdade. Então ele vem como mais 6n. Igual, o 6 continua depois. Veja só, o 29 também vai continuar depois da minha igualdade. E o menos 13 está indo para depois, ó. Ele está do lado de cá, ele está indo para depois da igualdade. Então, se é menos, vem como mais. Mais 13, ok? 6n vai ser igual, então, veja só. Tá tudo positivo, tá vendo? Tudo positivo. Então, eu posso somar isso aqui, ó. Posso somar parte a parte, depois somo o segundo ou somo todo, não tem problema. Até aqui, ó, 29 mais 6, eu tenho quanto, então? 35. Ainda tem que somar com mais 13. Então, eu tenho que 6n é igual, ó, 35, 45, 46, 47, 48. Ou seja, o coeficiente 6 vai dividir o 48. N é igual a 48 dividido por 6, N é igual a 8. Ou seja, que posição? A oitava posição, N igual a 8. Fácil, hein? Termo geral, PA.